Pessoal, vou mostrar aqui a vocês esse instrumentozinho aqui. Temos aqui também um multímetro. Esse multímetro é sensacional. Qualquer coisa que vocês quiserem que eu faça uma apresentaçãozinha dele aí futuramente, deixa aí nos comentários que nós faz. As funcionalidades, qual as medições que ele faz. Ele é bem completo, esse multímetro. É True RMS, capacitivo, ele tem o medidorzinho de capacitância integrado nele, ou seja, é capacímetro, média alternada e contínua, NCV. O que seria esse NCV aqui? Ele, nessa função NCV, você consegue detectar a tensão através de um cabo desse, fase e neutro. De repente o neutro não não é detectável, mas o fase você detecta onde tem fase passando. Ele já me tirou. Mas o que nós vamos entrar em detalhes vai ser esse bichinho aqui. Isso aqui é bem interessante, esse testezinho aqui. Esse daqui eu acredito que eu tenho há mais de 2 anos aqui na minha bancada. Eu acredito que eu tenho poucos vídeos no canal que chegue a apresentar ele, mas eu acredito que tenho vídeos. Porém já está há bastante tempo, 2 anos já está considerável. Está funcionando a 1000 por hora, como nós podemos dizer. E esse daqui também eu tenho ele há bastante tempo na bancada. Já deu uma quedinha aqui, quebrou esse acerinho. Ficou até parecendo de fábrica o detalhe, mas foi uma queda. Deu uma queda, quebrou esse acrílicozinho aqui. Então, se fosse emborrachadozinho, seria mais fácil de impacto não quebrar ele. Como ele é de acrílico, ele é pesadinho, tem a bateria de 9 volts, também já acrescenta um certo peso. Então, uma queda danifica ele fácil, assim, a carcaça, né, a parte de acrílico. Mas esse equipamento, para você detectar componentes aqui, é sensacional. Vou mostrar aqui para nós aqui, ver aqui na bancada, um indutor. Eu tenho esse indutorzinho aqui, vamos medir ele, vocês vão ver. Um transistor. O transistor é interessante, a questão do transistor é que ele nos apresenta quem é emissor, base e coletor. De repente você tem esse transistor em mãos e não sabe quem é emissor, base e coletor, ele lhe diz, é os terminais do transistor. Como também se estiver faltando alguma dessas conexões, está aberto, alguma coisa desse tipo, ele vai apresentar que está com defeito. Então vamos fazer uma pequena simulação aqui. Temos também capacitor. Eu tenho um capacitorzinho aqui de 470 microfarad por 16 volts. Beleza? No capacitor em questão, ele não testa o capacitor na placa. Você inventar de fazer teste na placa, ele vai estar identificando algum outro componente ali em paralelo, em série. Em série não, em paralelo, claro. E vai estar dando leitura errônea. Então na placa, o capacitor, nós temos aqui o capa-check do nosso amigo Aliandro. O Aliandro 80. Esse negócio que tem mais de 2 anos aqui também na bancada, viu? Já me tirou muitas dúvidas em manutenção, testando diretamente na placa sem precisar remover o componente. Também é sensacional ter ele, viu? Para quem trabalha na eletrônica, são equipamentos que é essencial. Tem alguns aqui que eu não tenho ainda, no caso do osciloscópio eu não tenho. Também é fundamental, mas aí faz o custo-benefício e dependendo da sua demanda de manutenção, fim é que você vai se segurando até um dia realmente decidir adquirir, né? Eu não cheguei a esse ponto ainda de adquirir esse osciloscópio, questão de financeiro. Mas estamos aí na luta, se virando nos 30, como nós diz. Então o capacitorzinho também. Mede ele fora da placa, mede a capacitância, como mede a ESR, que é a resistência interna desse capacitor. Ele só não diz que ele é eletrolítico ou não, mas mede e lhe dá essas informações. A questão entre ser eletrolítico ou não, você vai conhecer até pela própria carcaça dele, você identifica, né? O eletrolítico, temos o terminal negativo e o positivo, onde não tem decifração de nada. Medimos, na verdade, quase que todo o componente eletrônico. Diodo. Medimos diodo. Então temos aqui já na bancada capacitor, diodo, transistor, indutor e temos uns resistores. Também vamos fazer umas análises dele. Mede mais alguns componentes como triac, entre outros. Agora só não vai medir circuito integrado, porque circuito integrado já está até mencionando a situação que é um circuito integrado. Então não é mais um componente.
equipamento você vive direto com ele em uso. Eu vou dar uma entradazinha aqui com umas informaçõezinhas sobre ele aqui antes de nós começar. Ele tem aqui uma parte em aberto no acrílico, onde lá dentro internamente nós temos ali, ó, 1, 2, 3 e o número 2 lá em cima. Então automaticamente você vê que pelo próprio a própria placa lá internamente, ó, o número 2 de baixo é conectado diretamente com o 2 de cima. Então ali seria a conexão do componente. Isso aqui é para medir componentes SMD. Conecta ele aqui em cima, pressiona ele e tira a leitura. Geralmente o terminal 2 desses componentes é conectado à própria carcaça metálica dele, que seria esse daqui. Ó. Esse daqui em questão, vamos pelo multímetro, ver se esse terminal do centro dele é também como designa ser pelo o componente SMD ali, para vocês terem ideia. O terminal do centro, de acordo com a conexão aqui, ó, o terminal 2, que seria aqui, ó, 1, 2 e 3. Esse terminal 2 é ligado diretamente à carcaça metálica dele, ou seja, essa parte de metal que temos aqui, onde é a conexão de fixar ele em algum ponto, né? Deixa eu botar ele aqui na escala de resistência ômica. Deixa eu botar na escala de BIP, que nós ouvimos o BIP. Deixa aqui na carcaça metálica e no pino 2. Então você vê que é, ó. Então é a mesma conexão dali, porém ali você tem a opção de testar componentes SMD. Quando não seja um componente SMD, vem com os pinos aqui. O SMD não vai ter pinagem, então você conecta ele deitadinho ali em cima. Claro, isso aqui como eu não uso tanto, até a oxidação vai criando lá. Eu já estou vendo que tá um pouquinho sujo. Então já seria o caso de você dar uma limpezazinha lá para ter um melhor contato quando conectar algum componente ali. Mas ele lê o SMD ali. Então a leitura dele é a seguinte: esses componentes de terminais, que nesse aqui por exemplo, deixa eu tirar aqui esse monte dele. Então vamos lá, ó. Esse pinozinho aqui é uma chavezinha que fecha os contatos aqui. Eu estou vendo que a conexão aqui, ó, o terminal dele é um pouquinho largo assim, então já não é bem boa a conexão. Para isso temos também umas garrazinhas, ó. Quando não dá para conectar o componente aqui, você conecta essas garrazinhas lá, ó, tenho 3 delas. Conecta lá e faz a ligação para os componentes através de essas pinçazinhas, que nem umas garrazinhas de jacaré que tem na ponta. É tipo uma pinçazinha. Beleza, mas esse aqui deu certo. Então eu vou fechar a chavezinha aqui e você dá um play aqui, ó. Mede a tensão da bateria. Ó, deu que não tem componente nos terminais ali. Algum deles talvez não está dando conexão. Ou então esse bicho está defeituoso. É muita coincidência já pegar um defeituoso. Vou conectar com as ponteiras, que eu vi aqui que deu muita pressão para fechar o contato aí. De repente alguma dessas pontas não está sendo fixada. Sim, pessoal, os terminais dessa base aqui eu não falei, ó. Aqui nós temos aqui nesse conector 1, 2, 3 e 1, 1, 1, 1. Ou seja, repetiu o número 1 4 vezes para lá. Esse terminal começa aqui, ó, 1, 2, 3. No pezinho disso aqui, ó, tem uma divisãozinha e tem aqui novamente, seria o terminal 1, 1, 1 e 1. Então teria 4 terminais 1. Quando você vai conectar o componente, você sempre tem que conectar. Esse de baixo é a mesma conexão da de cima. Tanto faz, embaixo como em cima. A numeração lá segue em cima ali, o mesmo padrão. Então nós teríamos aqui 1, 2, 3. Qualquer componente que você conectar aqui tem que seguir essa referência. Terminal 1, 2 e 3. Não pode repetir, por exemplo, você conecta um componente aqui, vamos dizer um diodo. Tem 2 terminais, ó, um lado e o outro. Conectar ele no terminal 1 aqui e o terminal 1 desse outro lado. Ou seja, você está conectando como se fosse o mesmo terminal. Ou seja, esse terminal 1 daqui é o mesmo terminal 1 que procede aqui na frente aqui, ó. Então você tem, por exemplo, um componente de 2 terminais, você pode conectar ele aqui no terminal 1 desse lado e selecionar aqui o 2 ou 3 nesses daqui, ó. O 2 ou 3, tanto faz. Ou o 1, que é o primeiro aqui, e o 2 e o 3. Seguir a sequência, que é o caso que eu conectei aquele transistor ali. Eu creio que seja um triac esse bicho. Tá com uma colazinha sobre a referência dele. Deixa eu ver se eu consigo remover esse negócio. Porque raspa o componente. Mas ele tá com a resina sobre a referência de numeração dele. Deixa eu tirar ele aqui para nós ver se nós conseguimos ver a referência dele aqui. Teria que buscar até pelo próprio datasheet, que eu não conheço eles tanto assim também. Pronto, já tô vendo aqui. Deixa eu conferir direitinho. Eu tô vendo aqui que não vai ser um triac. Deixa eu só conferir. Por isso que ele não deu leitura nele, viu? Ele não lê isso aqui, ó. É um 70
7905, ou seja, é um regulador de 5 volts. Isso aqui não é transistor, não é triaca, a aparência é bem física é a mesma. Isso aqui é um circuito integrado, então se deparou com o que eu mencionei, um circuito integrado. Eu não vou buscar transistor agora para nós ver, que eu tenho um pequenozinho ali, nós testamos com ele. Mas isso aqui é um circuito integrado, um 7905. Então é um regulador de tensão de 5 volts. Beleza. Com a fonte bancada nós poderíamos estar testando ele, injetando alimentação na entrada e vendo se está saindo regulado na saída. Eu tenho a fonte de rede bancada aqui, poderia fazer até uma análise aí nessa situação, né? Mas vamos lá. Eu vou conectar agora o próprio transistor. Temos um transistor, eu vou conectar ele nos terminais 1, 2 e 3 do soquetezinho aqui, viu? 1, 2 e 3. Dá um play. Pronto. Identificou que é um transistor NPN. O terminal 3, tá vendo aqui, ó? Terminal 3 é a base. Eu tô com ele de frente para mim, a referência dele tá aqui. Então 1, 2 e 3. Então o terminal também lá seria o terminal 3 lá, ó. Tá vendo? Terminal 3 seria base. O 2, ou seja, o 2 aqui, ó, coletor. E o terminal 1, o primeiro aqui, o emissor. Beleza. Me dá o ganho do transistor. Eu vou inverter a posição dele para nós ver se ele me daria também leitura eu invertendo. Então, agora eu vou virar ele. Vou botar ele como que esteja com a parte da referência para frente, tá com as costas para o meu lado. Ele aqui não é enganado assim fácil não, viu, pessoal? Ó, tá vendo? No terminal 1 tá a base, ó. Como eu inverti ele tá com a frente para cá, agora tá para lá, então mudou aqui, ó. Terminal 1 é a base, ou seja, esse terminal do lado de cá é a base. O terminal 2, que é o do centro, o coletor. E o terminal 3, emissor. Então ele me diz que esse terminal do lado de cá é o emissor. E o primeiro aqui é base. Eu vou virar ele, ó. Vou virá-lo. Conectar no soquete. Onde ele nos diz que o terminal 3 era o emissor. E o 1 é a base. Vamos olhar se ele identifica na mesma sequência. Ó. Na verdade o 1 é o emissor. A base é o 3, que é o que está para o lado de cá. Então esse terminal dele aqui é a base. O do meio, coletor. E o do canto aqui, o emissor. Então o terminal 1 dele é emissor. Se eu virar ele simplesmente aqui, o emissor dele agora vai estar no terminal 3. Que é o número ali. 1, 2 e 3 é o número do soquete. Então o 3 estava a base. Ó. Como eu virei ele agora, a base vai vir para o número 1, que é o canto de cá. Ó, número 1 base. Ó. O 2 o coletor, ou seja, o coletor sempre mantém o 2 porque é o centro. E o 3 e o 1 que fica alternando. O 3 agora está o emissor, que seria esse terminal lá de cá. Então, pessoal, você vê que ele identifica, ó, dá o ganho aqui, ó, o HFE, ó, 144. A capacitância dos terminais dele aqui, eu não entendo muito bem isso aqui em milivolts, 626. Ou seja, eu acredito que é essa resistência entre... na verdade não é nem resistência, essa condução que ele vai ter aqui como um diodo, ó, entre o 1 e o 3. Deixa eu dar o play aqui de novo. O único terminal aqui que tem ligação com ele sem estar ligado a esse transistor é o 1 e o 3. Ó. Temos aqui base e emissor. Entre base e emissor você vê que tem a setazinha, então o sentido de condução desse transistor. Entre coletor e emissor não temos ligação, apenas quando ele está em condução, como também não tem entre base e coletor. Ele é cortado entre um outro. Então poderia estar medindo aqui base e emissor, ele me daria algum valor, certamente na escala de diodo, 600 e não sei quantos milivolts. Entre o terminal 1 e 3. Deixa eu ver pelo multímetro. Nós dar uma conferidazinha rápida nisso aí, ó. Deixar ele posicionado para minha frente. Tá aqui a referência dele, não dá para vocês verem, eu acredito que não. Vou deixar ele para minha frente. Terminal 1 aqui, ó. E o 3. Escala de diodo. Passou é a mesma de bip ali, ó. Bip e diodo. Um lado é para conduzir, o outro não conduz. Então ponteira vermelha no terminal 1 ali. Eu não me lembro mais nem se esse 1 foi a base. Parece que sim. Não conduz nesse sentido, então vou trocar as ponteiras aqui. Ele deve conduzir agora. Exatamente, ó, 670 milivolts a condução que temos entre esse terminal. Então aqui nós temos base e emissor. Como ele é NPN,
terminal P aqui, que seria nosso emissor, nossa base, na verdade. Ó, esse terminal aqui, base positiva, emissor negativo. 669 milivolts. Então, ele me diz que esse terminal de baixo é meu emissor e que é negativo. Esse primeiro terminal aqui é emissor. Então, deixa eu conferir pelo equipamento se realmente é isso. Primeiro terminal aqui é emissor e ele é NPN. E aqui eu tenho no centro o coletor. Então, deixa eu ver aqui. Esse primeiro terminal lá, se ele realmente é o emissor. Primeiro terminal aqui seria emissor. Ou seja, terminal 1, tá vendo? Terminal 1, emissor. O 3, que é o último do lado de cá, ó, a base. Então, negativo, positivo e saída também no coletor ali, negativa também, NPN. Então, pessoal, você vê que aqui você tira algumas dúvidas que você tem do componente, aprende até um pouco sobre ele. Capacitor. Capacitor eu vou conectar entre o terminal 1 e o 3. Não vai caber, então já vem a necessidade dessa ponteirazinha aqui, viu? Vou conectar ele entre o 1 e o 3 que eu mencionei. O 1 e o 3. É que nem uma garrazinha, ó. Pressiona ela, ela abre a pinçazinha aqui e você conecta no contato, na pernazinha do componente. Dá o play. Identificou que é um capacitor. Às vezes o componente estando defeituoso, ele identifica que é alguma outra coisa, dá que nem se fosse resistor, alguma coisa desse tipo, dá que também não tem nada, ou seja, quando está aberto. Mas tipo assim, você confere, né? Você sabe se aqui é um capacitor realmente. Ó, 470 microfarad por 16 volts. Então eu tenho aqui ESR 0.35 ohms. Você vai comparar se esse capacitor realmente deve ter esse valor de ESR. Ele rapidinho desliga a tela para economizar a bateria, tá entendendo, pessoal? Ele não demora muito com essa tela ligada, não. É bom porque você economiza. Tá conectado entre o terminal 1 e o 3, me deu 514.2 microfarad. Então certamente tá bom. Ele é de 470, tá dando um pouco acima. Temos que ver a questão de tolerância dele, se realmente está dentro desse valor de tolerância. Poderíamos testar com o meu outro aqui que eu tenho capacitor, se você ficou com dúvida, vamos dizer assim, ó. Ele também tem capacímetro. Deu 514 nesse. Vamos ver se tá parecido com um com o outro. Então você compara um com o outro. 514 microfarad. Tô tendo mau contato ali, pessoal. Aí dá resultado errôneo também. Ó, 551 microfarad, 547. Então já deu até um pouco acima do outro. Me diria que esse capacitor esteja alterado a capacitância para mais. Porém, eu tenho que ver duas coisas aqui no meu equipamento. As baterias deles. Esse daqui já está com a tensão um pouco abaixo do normal. Esse meu aqui eu também eu nem sei muito. Ele apresenta a questão de bateria. Quando ela está bem fraca, ele apresenta a bateria. Mas certamente também já esteja me dando algum valor errôneo. Esses equipamentos de teste. Ó, vou medir novamente aqui. 536, já deu um outro valor. Então, tá bom, vamos dizer que tá bom, né? Teria que ver a questão de tolerância dele, se está dentro da margem desse capacitor aqui. Esse equipamento de teste, quando você vai usar ele num momento que está... Pronto, aqui, por exemplo, durante o dia chega às vezes a 37 graus, por aí, a temperatura ambiente, né? Vamos dizer assim, 40 graus. Se eu usar um equipamento desse num momento que essa temperatura está 40 graus, ele vai me dar uma referência de medição um pouquinho alterada. Vamos dizer que para mais. Beleza. Agora na noite a temperatura cai bastante. Talvez esteja aí para 25 graus aproximadamente aí. Então você vê que caiu muito a temperatura. Então ele já me dá um outro valor. Se eu medisse ele no momento que a temperatura está 40 graus, a temperatura ambiente, e agora eu uso ele com a temperatura de 25, 15 graus a menos, ele já me tem um outro valor. Então, dependendo da sua temperatura de uso, certamente no manual deles deve mencionar a temperatura mínima e máxima de operação dele para que esteja dentro da margem tolerável, mas sempre vai ter uma alteração, seja lá quanto for, como também a própria bateria. A bateria vai fracando, vai dando resultado fora do padrão. Mas aqui nos diz que esse capacitor estaria reutilizável. Está com a capacitância um pouco acima, não estaria utilizável na questão de um equipamento de realmente necessitar
de uma grande tolerância no valor do componente. Mas esse daqui eu acredito que até de saída de áudio seja 470 microfarad. É uma placa de TV de tubo. Geralmente eles usam esses capacitores na saída de áudio. 47, 470. Nosso indutor. Esse indutor tem 3 terminais, só que esse aqui não tem conexão. Os únicos que tem esses dois aqui. Tem até os fiozinhos entrada e saída deles aqui. Eu digo entrada e saída, isso não tem lado. Do jeito que botar lá na placa vai funcionar, eu acredito que não tem posicionamento exato. Seria um lado inicial e um lado final. Uma bobina que inicia e faz as expiras e finaliza. Pode ter posição, mas eu acredito que não tenha isso não. O circuito em si, do modo que conectar, a energia vai entrar de um lado e sair do outro do mesmo modo. A não ser que trabalhasse como uma bobina de motor, coisa desse tipo, que tivesse polarizado. Tivesse um lado de polarização. Então aí iria dar erro na questão de polarização da bobina. Ele ia provocar um campo magnético num sentido que não se devia. Mas eu acredito que no circuito em si, onde ele está montado, não necessita dessa questão de obedecer lado de posicionamento. Mas vamos lá. Está no terminal 1 e 3. Ó, indutor. Ele me apresentou o terminal 1, 2 e 3. Aí mostra que o 2 está em aberto. O 1, o 3. Então 0,6 ohms seria a resistência ohmica da bobina. E me deu uma referência de 0,05 milihenries. E me identificou em cima que é um indutor. Ou seja, uma bobina. Beleza. Então, pessoal, isso mede, como eu falei, tudo que é componente eletrônico, menos circuito integrado, que é como eu falei, é um circuito, já não é mais um componente, é um circuito. O diodo. Toda vez que você conecta um componente aqui, você tem que reiniciar o equipamento para ele fazer uma nova leitura. Então ele é usado muito na questão liga, desliga, liga, desliga. Ó. Já identificou diodo, tá vendo? Tá entre o terminal 1 e 3, continua as ponteiras que eu não mudei. Dá um valor em capacitância ali, volts, não sei o que. Não é nem capacitância, é volts, não sei o que. É 596 milivolts. Isso aqui é a tensão de junção dele aqui. Então 596 milivolts com a capacitância de 63 picofarad. Então tá bom esse diodo. 540 e poucos milivolts. Isso aqui entre 550, 600, 700 aproximadamente, tá bom. Geralmente você não pega neles com 700, é 600, 500. Resistor. Temos um resistor com marrom, preto e vermelho. Marrom seria 1, preto 0 e vermelho seria os dígitos 2 zeros. Aproximadamente para 120 ohms, deixa eu ver. Marrom, preto. 113 ohms ele está dando, tá vendo? Então ele é um resistor de 120 e está dando 113. Está um pouquinho abaixo a resistência dele, mas também identificou que é um resistor e me deu o valor de 113 ohms. Então você compara se realmente ele era 113. Aqui eu tenho marrom, preto e vermelho. Marrom é 1, preto é 0, vermelho 2. Então 1 e 0 com 2. Deixa eu ver aqui. 1, 0, marrom, preto. 1, 0, 10, mais 2, 0. 1000 ohms. Seria de 1K. Deixa eu conferir aqui se deu 1K ou foi 120 ohms. É 1013 ohms, pessoal. Não é 120 não. É realmente, é um resistor de 1K e está dando 1013 ohms, ou seja, 1.013K. Então 1K realmente. Então tá bom o resistor. Resistor de 1K, 1 kΩ. Então tá aí. Eu tinha feito a leitura errada pelo código de cores aqui, viu? Um resistor, beleza. Vamos colocar outro resistor. Esse daqui é uma resistência ohmica bem baixa. Eu não sei nem mencionar agora para vocês a leitura dele. Ele é vermelho, violeta e prata. Eu acho que é prata. Sou meio ruim de cor também, é um absurdo. Sei que o valor desse aqui é bem baixinho. 0,48 ohms, tá vendo? Então aqui seria o que? Vermelho 2, violeta eu acho que é 7, no caso seria 27. E esse cinza aqui, prateado na verdade, seria dividido por esse 27 aqui. No caso, realmente o valor talvez esteja próximo. Teria que ver pelo código de cores. Eu não sei mencionar para vocês o valor real que deve ser esse resistor não, mas é baixíssimo o valor dele. Está dando 0,48 ohms. E também identificou que é um resistor. Então esse bicho é um multiteste. Até em cima dele aqui, quando ele está fazendo a leitura, ele aparece M-tester, multiteste. 0,38 ohms, resistor. Beleza?
Temos mais algum componente aqui a ser medido. Deixa eu ver, eu vou testar um capacitor. Eu vou testar aqui um capacitor de 15 microfarad com tolerância de mais ou menos 5%. Certamente ele não está mais com esse valor, está usado, já bem bagunçado. É um capacitor permanente, não é capacitor eletrolítico igual que nós testamos anteriormente. Lembrando que os terminais você tem que dar atenção se os terminais não estão oxidados dos componentes. Às vezes você vai testar o terminal não tem um bom contato, então vai dar uma leitura errônea. Ó, ESR 0,13 ohms, 14,22 microfarad. Tá um capacitor onde é reutilizável, viu pessoal? Se você bater aqui com tolerância dele de 5%, 15 microfarad menos 5%, ele vai dar mais ou menos meio microfarad a menos desse valor. Então ele caiu um pouquinho abaixo de meio, ele está com a tolerância média de uns 10%, mas para uso em motores está de boa ainda, viu? 1 microfarad quase, na verdade 800 0,8 microfarad a menos. 800 nanofarads aproximadamente aí. Caiu um pouco a capacitância. Não seria o caso de você confiar tanto nele, pode ser que ele continue caindo e a mais tarde não esteja lá um capacitor considerável. Mas que se está no motor funcionando, ainda dá para se usar um pouco mais, né? Então, pessoal, resume-se por aqui nosso conteúdo. Não deixa de estar curtindo, comentando aí sua dúvida, compartilhando.